Olá, povo de Deus, povo abençoado, que Deus abençoe vocês. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos juntos e hoje nós vamos estudar a respeito de escolhas, de valores, de decisões, de atitudes. E para isso a gente vai se basear no texto de Gênesis 24. Quem você quer ser? Eliezer, Labão ou Betuel? Vamos refletir sobre as características e ações de Eliezer, Labão e Betuel para extrairmos lições práticas para a nossa vida contemporânea. Então, vamos lá. Eliezer, o servo fiel. Se há algum servo fiel na Bíblia, este é Eliezer. A tradução para o nome Eliezer seria Deus é minha ajuda. Aqui, Eliezer era um servo de Abraão, enviado com uma missão difícil, encontrar uma esposa para Isaac. Ele demonstra fé, fidelidade e discernimento espiritual. Antes de agir, ele ora, busca a direção do Eterno, está lá em Gênesis 24, de 12 a 14, e ele não se deixa levar apenas pelas aparências ou riquezas, mas reconhece em Rebeca virtudes espirituais. Bom, Eliezer, para que a gente possa contextualizar melhor, ele seria o servo principal, mais importante, mais antigo de Abraão. Eliezer, para você ter uma ideia, se ele não fosse fiel a Abraão e tivesse más intenções, ele não estaria ajudando Abraão a buscar uma noiva, uma mulher, para se casar com seu filho Isaac. Afinal de contas, se ele fosse mal intencionado, ele estaria interessado nas riquezas de Abraão, porque Abraão, assim que morresse, muito provavelmente Eliezer iria assumir aqueles bens, né? Mas Eliezer, ele é diferenciado, ele não age baseado nos seus próprios interesses e nem com segundas intenções. Então, características de Eliezer: fé e confiança no Eterno. Eliezer demonstra essa fé e essa confiança no Eterno. Ele, então, orou antes de agir. Está lá em Gênesis 24, 12 a 14, demonstrando total dependência divina. Quantos de nós agimos como Eliezer agiu? A gente tem a tendência natural de agirmos conforme as nossas vontades. A gente até deseja que, muitas vezes, Deus possa participar das nossas decisões, mas, na maioria das vezes, a gente acaba se inclinando para decidirmos por nós mesmos, não é verdade assim? O interessante notar é que Deus, ele nos dá esse livre-arbítrio para que a gente decida, tome decisões, né, e escolhas particulares nossas. No entanto, a vontade de Deus é que a gente dependa dele. Chega a ser um paradoxo, né? Deus dá o livre-arbítrio, mas, ao mesmo tempo, a vontade dele é que a gente busque nele essa dependência, de maneira que não tomemos as nossas decisões dos nossos achismos, mas da nossa relação para com Deus e do conhecimento e direção ou direções que ele venha a nos dar. Então, para Deus, há um prazer como Pai, que nós, mesmo tendo o direito de decidir, pelo simples fato de ele ter nos dado esse direito no livre-arbítrio, para ele é prazeroso que nós decidamos buscar nele as direções e decisões que devemos tomar. Eliezer faz essa oração em Gênesis 24, onde ele ora assim: Senhor, Senhor Deus do meu Senhor Abraão, acode-me, ajuda-me nesta empreitada, neste desafio que Abraão me deu. O interessante é que ele não diz assim, use de bondade para comigo. Não, ele coloca Abraão sempre em primeiro lugar, o desejo e a vontade de Abraão e o desafio que ele apresenta a Eliezer em primeiro lugar. Ele não se coloca, ele coloca Abraão como prioridade, o desejo de Abraão como prioridade. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro, para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos.
seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com meu senhor. O interessante aqui é que ele pede uma, uma virtude vinda da parte desta mulher. Ele não a conhece, mas ele faz um pedido interessante. Ele pede por uma pessoa que seja bondosa. E se a gente analisar a bondade, ela vem de duas possibilidades. Ou a pessoa realmente nasce com essa bondade no seu interior, é intrínseca ao seu ser, e ela vai crescer sendo bondosa, ou ela vai aprender desde cedo a ser bondosa, porque seus pais assim a ensinaram. Então, a partir do momento que ele pede a Deus para que esta mulher, que ele ainda não conhece, ela haja com bondade, ele está pedindo algo fundamental, porque uma vez que ela é bondosa, ela vai continuar sendo bondosa. Ela não vai fingir ser bondosa. Se ela age com bondade, é porque, de fato, ela é bondosa. E o interessante também notar é que ela não, a maior bondade aqui não é simplesmente ela dar de beber para o Eliezer, mas, muito mais do que isso, ela dá de beber para esses camelos, que seriam muitos camelos e seriam muitos litros de água. Afinal de contas, ele já vinha viajando um bom tempo e precisavam de muitas águas. Então, precisava não só de uma certa bondade, mas de uma certa paciência para que ela pudesse, então, tirar aquela água e dar para todos esses camelos. Eliezer, então, age em fé e confiança em Deus e apresenta essa oração ao Senhor na esperança de que o Senhor, assim, o atenda. E ele, então, tem discernimento espiritual. Ele viu virtude em Rebeca, não apenas suas qualidades externas ou materiais. É interessante que a gente pudesse fazer um paralelo aqui com Deus, sobre virtudes e atributos. Nós sabemos que Deus tem seus atributos e suas virtudes. O que nós muitas vezes não atentamos é que, por exemplo, atributos de Deus: onisciência, onipresença, onipotência. Virtudes de Deus, exemplos de virtudes seriam amor, graça, comunhão, misericórdia, bondade, inclusive, né? Então, são diversas virtudes. E o interessante é que, se a gente parar para pensar do ponto de vista de Deus, ele nunca desejou ser reconhecido em seu poder, mas sim em suas virtudes. Ele sempre desejou ser conhecido através de suas virtudes, através de seu amor, através da sua graça, através da sua misericórdia. Esse sempre foi o desejo de Deus com relação a nós, seus filhos. E se nós pararmos para aprofundar um pouco mais sobre isso, nós vamos lembrar, por exemplo, do povo hebreu, em que lá atrás Deus já havia dito a Abraão: Abraão, através de ti serão benditas todas as nações, as famílias da terra, e também através de ti virão descendentes, em que eles serão escravos no Egito por 400 anos, mas eu, como Deus, eu castigarei essa nação que vai os escravizar. E, a partir dali, a intenção de Deus, depois que ele libertasse esse povo da escravidão, era que esse povo hebreu se tornasse uma referência para outros povos, uma referência de um povo que adorava ao verdadeiro Deus, e não como os outros povos que adoravam a deuses falsos, a deuses estranhos. E o que acontece é o seguinte: a intenção de Deus era justamente não formar um povo necessariamente poderoso, mas um povo necessariamente virtuoso. Obviamente que Deus se utiliza do poder dele para chamar a atenção das pessoas de que, de fato, há poder, que ele é poderoso para fazer o impossível acontecer. No entanto, é muito mais um artifício usado não só de benevolência para abençoar vidas, seja em cura, seja em milagres, enfim, mas muito mais para chamar uma certa atenção para que as pessoas se voltem para Deus e descubram o quão amoroso ele é, o quão bondoso ele é, o quão virtuoso ele é. Esse é um
um paralelo interessante que a gente precisa analisar e perceber do ponto de vista divino, porque se depender de nós, a gente vai sempre atentar para aquilo que é mais poderoso ou aparente ou artificialmente mais belo, fé antes da ação. Quantas vezes tomamos decisões sem consultar a Deus? Nós fazemos isso constantemente. E nós deveríamos parar de fazer isso. Nós deveríamos simplesmente buscar em Deus sempre. Não é à toa que Jesus vai falar para que nós entrássemos no nosso quarto e buscássemos a Deus ali. Por que isso? Porque ali há uma probabilidade maior de que nós consigamos nos concentrar sem que haja interrupções de outras falas, de outros barulhos, enfim, de maneira que a gente realmente se concentre em buscar a Deus e buscar as suas direções. Eliezer nos ensina a depender de orientação divina, que a gente possa aprender com ele e praticar como ele praticou. Integridade e lealdade. Mesmo sendo apenas um servo, ele agiu com total dedicação à missão. E valorização do caráter. Eliezer não estava preocupado com riquezas, mas com virtudes. Como podemos incorporar a fidelidade e a busca pela orientação divina em nossas decisões cotidianas? Estamos valorizando o caráter das pessoas ao nosso redor ou apenas a sua aparência? Pergunta reflexiva. Você está sendo um Eliezer em sua família, no seu trabalho, na sua comunidade? Eu queria fazer um paralelo, por exemplo, entre Eliezer e o Espírito Santo. Isso mesmo. Eliezer, assim como o Espírito Santo, ele veio para preparar a noiva para o seu noivo, que é Cristo. Eliezer, então, se colocou nessa condição. Ele aceitou o desafio, as ordens dadas por Abraão, seu senhor, de ir atrás de uma noiva para o seu senhor Isaque. Então, o Espírito Santo fez e tem feito isso, adornado e preparado uma noiva para o seu Senhor, para Jesus Cristo, nosso Senhor, o noivo. Eliezer, então, vai em busca dessa noiva, e ele adorna essa noiva, ele presenteia essa noiva como amigo de Abraão, como amigo de Isaque. Assim como o Espírito Santo, ele é amigo de Deus, ele é amigo de Jesus, ele é o próprio Deus. Então, é interessante nós notarmos essa característica de Eliezer. Afinal de contas, o Isaque, ele é uma tipificação de Cristo, quando ele se coloca ali em sacrifício. E a gente vai abordar isso em um outro momento, em um outro estudo, onde a gente vai perceber que Isaque, ele já tinha idade suficiente para negar-se a ser sacrificado. Ele tem idade suficiente para resistir a isso e não aceitar isso. No entanto, ele já era adulto, e bastante adulto, suficiente, mas ele acabou decidindo, assim como de livre e espontânea vontade, assim como Jesus decidiu se sacrificar por nós. Labão, o homem materialista. Labão representa o oposto de Eliezer. Ele é movido pela ganância. Ao ver os presentes dados a Rebeca, seu interesse é despertado. Está lá em Gênesis 24, 30. Mais tarde, ele manipula e engana Jacó, sempre visando lucro pessoal. Bom, nós temos diversos exemplos, né, de gananciosos, interesseiros, que nós certamente já ouvimos falar e que nós conhecemos, não é verdade? Então, quando viu os presentes de ouro dados a Rebeca, mostrou interesse imediato. Ele realmente era interesseiro. Se é uma coisa que eu não gosto, e acredito que a maioria das pessoas não gosta, são de pessoas interesseiras, né? Eu gosto de ajudar as pessoas, no entanto, quando eu percebo que há interesse por trás, eu simplesmente não consigo mais ajudar essa pessoa e simplesmente quero me afastar, porque cresce um sentimento de realmente repúdio, porque a pessoa realmente está com segundas intenções.
E isso realmente não é legal. Labão, então, ele tem astúcia e manipulação. Labão sempre buscou lucrar em suas relações, como mais tarde fez com Jacó. Lições de Labão. Ganância destrói relacionamentos. Labão via as pessoas como meios para alcançar fins. Foco no materialismo. Ele simboliza a visão limitada que valoriza o que é externo em detrimento do que é interno. Ele valoriza a aparência, não a essência. Sua visão era focada no material, sem buscar virtudes espirituais. E aí nós podemos lembrar de Satanás enganando Eva, né? Deus já havia dito para Eva e para Adão, né? Principalmente para Adão. Adão que deve ter dito para Eva depois, né? Olha, aqui tem todas essas árvores, esses frutos aqui, e apenas daquele ali você não vai comer. Você pode comer dos outros, mas este aqui não. Mas, infelizmente, a serpente veio e fez a cabeça de Eva, enganou Eva e mostrou a aparência bonita daquele fruto, e a partir disso, ela então foi enganada e caiu na lábia, na conversa fiada da serpente. Ela então come, e a partir dali, imagino eu, que Adão deva ter observado, ela não morreu como Deus tinha dito que morreria se comesse daquele fruto. Então, mais uma vez, pela aparência, Adão, por ter visto, aparentemente, ela não morreu automaticamente, então ele vai e come, aceita comer daquele fruto também. Mas óbvio que Deus não mentiu, eles de fato passaram a morrer a partir dali, física, emocional e espiritualmente. E a serpente consegue, então, o seu intento. Tudo por causa que ela se utiliza da aparência. E a partir dali, a grande verdade é que a gente passa a viver numa matrix, porque nós estamos, a partir dali, sendo enganados a todo instante por essa serpente, Satanás, o diabo e seus demônios. Nós temos sido enganados e ele se utiliza, seja da mídia, da televisão, seja de pessoas, seja de situações, e muitas das vezes aquilo que parece ser, não é. Reflexão. Quantas vezes deixamos que o materialismo guie nossas escolhas? Estamos tratando as pessoas como meios para um fim ou com verdadeiro respeito e amor? Fica aí essa reflexão para nós meditarmos. Aplicação prática. Avalie suas intenções. Você se aproxima das pessoas pelo que elas podem oferecer ou pelo valor que elas têm? Labão era assim. Ele se aproximava das pessoas por interesse, pelo que elas poderiam oferecer, pelo que elas tinham. Fuja do materialismo. Não permita que o desejo por bens materiais corrompa seus relacionamentos. De maneira nenhuma nós devemos permitir que os nossos desejos materiais venham a corromper nossos relacionamentos. Nosso Deus é um Deus relacional. Ele não é um Deus como os deuses gregos, cheio de vaidades, de desejos pessoais, no sentido de que nós deveríamos servir a Ele assim como subalternos, escravos, e agradar a Ele, sacrificando os próprios filhos, como muitos fizeram ao longo da história e até hoje fazem, né, para o deus Moloque, enfim, fazendo coisas que não agradam a esse Deus, esse verdadeiro Deus, que é relacional. Nosso Deus, ele nos dá vida, ele cria todas as coisas e cria o ser humano para se relacionar com esse ser humano. No entanto, o pecado vem, começa a dominar esse ser humano, e essa relação, ela é, então, rompida, ela é, então, quebrada, é desfeita. E aí, o que dá lugar a isso? Os nossos desejos, as nossas vontades. E observe que é a partir daí que as maldades acontecem, as guerras acontecem, as coisas erradas acontecem. Por quê? Porque Deus saiu da nossa relação, Deus saiu,
ou melhor, nós tiramos Deus da nossa relação. Nós saímos de perto de Deus, mas nós precisamos então voltar a nos relacionarmos com esse Deus. Nós precisamos tirar proveito dos ensinamentos de Cristo, que nos mostrou e nos mostra até hoje como é voltar a nos relacionar e praticarmos essa relação, dando valor a isso e não aos nossos desejos carnais. Betuel, a figura apagada. Betuel, então, é o pai de Labão, é o pai de Rebeca, e a única participação que ele tem é quando Eliezer está diante dessa família, né, de Betuel, a esposa, os filhos, e ele então explica como ele veio parar naquela cidade, como ele veio parar ali e por que ele está ali. E a única participação de Betuel é junto com Labão, onde ele diz: o que você disse está dito. Então essa é praticamente a única participação de Betuel. Na sequência, então, essa família, principalmente Labão e a mãe, eles então falam para Eliezer: olha, deixa a Rebeca aqui por uns 10 dias e depois você vai. Só que Eliezer, ele está tão concentrado, dedicado com o objetivo, ele então diz: não, é preciso que a gente vá logo, voltemos para de onde eu vim, para a presença dos meus senhores, né? Características de Betuel, pai de Rebeca. Deveria ter uma posição de liderança, mas parece ser passivo. Labão assume um controle das negociações. Betuel simboliza aqueles que têm autoridade, mas não exercem liderança ativa. Alguns dizem que a vontade de Deus é que todos nós sejamos líderes e tal, enfim. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas nós precisamos, sim, exercer o nosso protagonismo em diversos momentos da nossa vida. Afinal de contas, nós não podemos ficar dependendo da decisão de outros, nós não podemos ficar dependendo que outros tomem a iniciativa sempre, enquanto que nós nunca tomemos a iniciativa. A depender da situação, nós precisaremos, sim, tomar iniciativas, tomar decisões. Afinal de contas, a nossa vida aqui na Terra, ela é baseada em escolhas e decisões. Precisamos ter atitudes pautadas, obviamente, nas direções de Deus, os mandamentos de Deus, e não simplesmente nos nossos, obviamente, porque se depender das nossas escolhas e decisões, a probabilidade de errarmos é muito maior do que acertarmos, porque nós somos falhos demais e desejamos diversos momentos coisas que não deveríamos. Oramos como não deveríamos também, e às vezes não recebemos porque oramos mal, pedimos mal a Deus. Betuel. Passividade gera consequências. Quando líderes são omissos, outros assumem o controle, nem sempre com boas intenções. Ausência de liderança. Famílias e comunidades precisam de líderes espirituais firmes que guiem com sabedoria e coragem. Então, Betuel, ele aceita a influência externa sem questionar. Labão parece tomar a frente das negociações, indicando uma liderança fraca de Betuel. Que nós não sejamos fracos como Betuel, mas sejamos firmes como Jesus, por exemplo, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Reflexão. Em quais áreas de nossas vidas estamos sendo passivos, deixando que outros tomem decisões por nós? A ausência de liderança em nossas famílias ou comunidades pode ser consequências negativas. Quem você quer ser? Esta pergunta não é apenas retórica, ela reflete uma escolha diária. Você será como Eliezer, fiel, íntegro, dependente de Deus? Ou será como Labão, guiado pela ganância e pelo materialismo? Ou pior, será como Betuel, passivo, deixando que outros assumam seu papel? O desafio seria este. Hoje, tome a decisão de ser um Eliezer em sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade. Seja um homem de fé, uma mulher de fé, que busca a direção de Deus e valoriza o caráter. Vamos orar?
Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por esses ensinamentos, Senhor. O Senhor não quis esconder as falhas e nem os defeitos e nem as virtudes e acertos dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, nós queremos tirar proveito daquilo que o Senhor colocou para que nós conhecêssemos, aprendêssemos e víssemos como esses homens se comportaram e como nós devemos nos comportar, Senhor. Nós, então, agradecemos a Ti e oramos para que o Senhor nos ajude a ser como Eliezer, que se colocou, de fato, como alguém que estava pronto a servir e não a ser servido, como nós temos visto por aí, Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a ser como Ele, a ser como Jesus, que estava, Senhor, se colocando para fazer a Tua vontade, resistindo, ó Deus, à Sua própria vontade, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a vencer o nosso eu, ajuda-nos a vencer, Senhor, os nossos desejos carnais e que nós nos coloquemos diante do Senhor, nos submetendo às Tuas vontades, buscando direções no Senhor, para que nós possamos viver a vida abundante que o Senhor nos garantiu, que já nos deu em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Deus abençoe.